Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica do Discípulo da PIB de Ponta. Estamos percorrendo o caminho das 7 igrejas do Apocalipse pelo interior da Turquia, que à época era chamada de Ásia Menor. Um roteiro que mistura história e região, além da oportunidade de ver lindas paisagens desse país. Hoje, a igreja de Laodiceia é o nosso destino. Vamos juntos? A antiga Laodiceia, uma cidade próspera localizada em uma colina plana, agora está em ruínas. Localizada na junção de várias rotas comerciais importantes, Laodiceia fica a 77 quilômetros de Filadélfia, atual Al-Shehir, e 50 quilômetros de Éfeso. Laodiceia está localizada perto da cidade moderna de Delísia. Hoje, diferente da antiguidade ofuscada pela espetacular cidade de Hierápolis, Laodiceia recebe apenas poucos turistas ocasionais que param para ver os restos dessa cidade, que uma vez se vangloriou dizendo: "Sou rico, tenho prosperado e não preciso de nada." Por outro lado, Hierápolis, atual Pamukkale, é um ótimo lugar para se visitar. Muito antes de o visitante chegar a Pamukkale, os brilhantes penhascos brancos calcificados atraem a atenção dos olhares. Com aparência de neve em uma montanha, essas formações de calcário são resultados de depósito de cálcio da rica água mineral que ainda flui sobre os penhascos. Talvez a melhor maneira de visitar o local seja começar no Museu de Pamukkale. Entre os objetos notáveis estão estátuas dos deuses Hades, uma réplica do casamento de Zeu e Leto, uma réplica do nascimento de Apolo e uma réplica do rei Eumenes de Pérgamo e dos relevos dos gladiadores lutando. A exposição também contém alguns objetos encontrados em Laodiceia, incluindo uma estátua da sacerdotisa de Ísis, uma réplica de Dionísio e Pan. O local da antiga Laodiceia foi parcialmente escavado por arqueólogos canadenses de 1961 a 1963. No extremo sul do local estão os restos do aqueduto e tubos de água de pedra que trouxeram água para Laodiceia. Observe os densos depósitos de cal nos tubos. O aqueduto continuava no norte, na fonte, e terminava em um reservatório. Voltado para a rua no lado norte estão os restos de um grande complexo com um pátio que provavelmente tinha portas nos lados sul, leste e oeste. Um grande prédio ficava no extremo norte do complexo. Esse complexo, provavelmente construído após o século II depois de Cristo, era possivelmente um templo dedicado ao culto imperial. Laodiceia tinha 5 ágoras, que eram lugares de reuniões. Como cidade importante, juntamente com uma importante rota comercial e com uma extensa indústria têxtil,
A cidade evidentemente sentia necessidade de todas essas ágoras para fazer negócios, embora uma ágora pudesse funcionar também como um fórum político. Laodiceia tem 2 teatros, um ocidental, datado do período helenístico, e o maior, ao norte, no 2º século depois de Cristo. O teatro ao norte, com diâmetro de 120 metros, tinha capacidade de atender 20.000 pessoas. Cerca de 20 capelas foram encontradas em Laodiceia. Algumas dessas estruturas costumavam ser casas particulares. Datado do início do século IV depois de Cristo, a maior estrutura da igreja em Laodiceia atravessa um quarteirão inteiro da cidade. A igreja era decorada com piso de mármore, no meio da nave ficava o púlpito, uma plataforma e um altar, juntamente com as telas de santuários decoradas, ficavam na extremidade distante da nave. Embaixo do altar, os arqueólogos encontraram uma bacia hidrográfica e garrafas em miniatura, o que sugere que a água benta era engarrafada e entregue aos peregrinos. O batistério da igreja de Laodiceia apresenta uma fonte em forma de cruz. A cidade de Laodiceia foi originalmente chamada de Osópolis, a cidade de Zeus. A cidade foi fundada como um importante centro urbano em torno de 250 a.C. por Antíoco II, para ser uma entrada para a Frígia, e foi estabelecida pelos sírios e os judeus trazidos da Babilônia. Antíoco nomeou a cidade em homenagem à sua esposa, Laodice. Após 188 a.C., a cidade ficou sob o domínio dos pegameses. Laodiceia ficou sob o controle dos romanos em 133 a.C. Por sua localização favorável no sistema de estradas romanas, a cidade tornou-se um dos maiores centros comerciais e financeiros do mundo antigo. Laodiceia era extremamente rica e se orgulhava disso. Quando por volta do ano 60 depois de Cristo foi devastada por um terremoto, seus cidadãos eram tão ricos e independentes que, de acordo com o senador romano Tácito, recusaram a ajuda imperial e construíram e reconstruíram a cidade usando seus próprios recursos. A maior parte da riqueza da cidade veio da indústria de confecções de roupas e transações bancárias. Laodiceia era amplamente conhecida por sua qualidade na lã fina, preta, macia e brilhante, usada nas produções de diferentes tipos de roupas e tapetes que eram exportados para todo o mundo. Essa prosperidade comercial fez da cidade um ótimo centro bancário, onde uma grande quantidade de ouro foi armazenada. Além disso, Laodiceia era famosa por sua faculdade de medicina, que tinha uma reputação em todo o mundo antigo pelo tratamento de doenças oculares por meio de um unguento para os olhos feito de pó frígio misturado com óleo. A principal fraqueza de Laodiceia foi a falta de uma fonte adequada e conveniente de água. Sua localização foi determinada pelo sistema rodoviário e não pelos seus recursos naturais. Os laodicenses não tinham um abastecimento de água adequado e tiveram que recorrer a aquedutos para transportar água para a cidade de Hierápolis e de Colossos. Tal aqueduto poderia ser facilmente cortado, deixando a cidade indefesa, especialmente na estação da seca, quando o rio Lico poderia cessar. Laodiceia foi o centro do culto imperial e mais tarde recebeu a guarda do templo durante o reinado do imperador Cômodo. A igreja em Laodiceia provavelmente foi fundada durante o tempo em que Paulo passou em Éfeso em sua terceira jornada missionária.
A comunidade cristã em Laodiceia estava intimamente ligada a Colossos e é mencionada 5 vezes na carta de Paulo aos Colossenses. Laodiceia formou um grupo com 2 outros em Colossos e Hierápolis, possivelmente com outras células, que se reuniam em casas que ficavam nas regiões próximas de Laodiceia. Os laodicenses não são condenados por apostasia ou heresia. Eles não estão sendo perseguidos. No entanto, Jesus não encontra nada de bom para dizer sobre eles. A única coisa boa em Laodiceia é a boa opinião da igreja sobre si mesma. E isso é falso. Ela afirma ter tudo e não tem nada. Seu principal problema é a indiferença. A igreja foi infectada pelo orgulho e pela autossuficiência da cidade. A cidade de Laodiceia se orgulhava da riqueza material, comércio de roupas e ungüentos para os olhos que eram muito populares. Esse espírito evidentemente entrou na igreja. Os cristãos de Laodiceia estavam depositando sua confiança em suas próprias riquezas. Eles podem ter considerado isso uma bênção de Deus, sendo assim enganados quanto à sua verdadeira condição espiritual. Sua pretensiosa reivindicação não era que apenas eram ricos, mas que tinham conquistado isso sozinhos. Além disso, não precisavam de nada, mas na verdade eram pobres, cegos e nus. Enquanto a igreja de Esmirna parece pobre, na realidade é rica. Os laodicenses pensam que são ricos, quando na verdade são pobres. Nesse orgulho espiritual, eles são cegos da sua própria condição e pensam de si mesmos o oposto daquilo que realmente são. Eles são pobres em relação às verdadeiras riquezas da vida, cegos em relação a verdadeiros conhecimentos e estão nus em relação à sua total falta de caráter semelhante a Cristo e obras genuínas que são evidência de uma vida espiritual verdadeira. Esta é a carta à igreja de Laodiceia. Apocalipse, capítulo 14, versículo 22. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou o outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está mais uma vez se apresentando como conselheiro, aquele que vai dar conselhos para a igreja. E lá no verso 14 ele diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Bem, o anjo é o líder espiritual, é o pastor daquela igreja, porque a palavra angelos em grego significa mensageiro. Esta é a mensagem daquele que é o Amém,
A palavra amém no grego significa verdadeiro, aquele que é a verdade, a testemunha fiel e verdadeira. Jesus está falando: olha, eu sou aquele que é a verdade. Ele diz também a origem da criação de Deus. Aqui muita gente interpreta como sendo ele, Jesus, a primeira criatura. Não, ao contrário. Jesus é a origem, aquele que iniciou tudo. João capítulo 1, versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. João capítulo 1, versículo 3. Portanto, ele é o princípio de todas as coisas. Tudo se iniciou com ele. Não é maravilhoso? Ele criou as estrelas, fundou os mares, levantou as montanhas, criou o universo como um todo. Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Nessas cartas, Jesus sempre faz um elogio, depois uma reprimenda para que aquela igreja possa corrigir o seu curso, possa mudar. Mas a igreja de Laodiceia não tem nenhum elogio e tem muitas reprimendas, contrastando com a igreja de Filadélfia, que não tem nenhuma reprimenda. Em função disso, eu creio que tanto Filadélfia quanto Laodiceia são igrejas que representam a igreja de Cristo no tempo do fim, ou seja, o tempo que estamos vivendo. A igreja que verá o arrebatamento e muitos vão ficar. Elas dizem respeito à igreja verdadeira e à igreja falsa, que convivem juntas enquanto Jesus não volta. Assim como em Filadélfia, há um pequeno grupo de crentes fiéis, e como Laodiceia, existem aqueles que vivem no engano, na mentira, na mornidão, na liturgia, na religiosidade, que não tem nenhum relacionamento verdadeiro, profundo e sincero com o Senhor. Nos versos 15 e 16 de Apocalipse, capítulo 3, vemos a condenação. Jesus diz: sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Jesus usa uma figura, primeiro porque, obviamente, você que já tentou beber água morna sabe que é horrível, dá ânsia. E depois por uma razão simples. Pamukkale, antiga Hierápolis, e as suas fontes termais com água a 80 graus centígrados, que abastecia Laodiceia, que ficava aproximadamente 14 quilômetros de lá. As águas que saíam a 80 graus centígrados chegavam a 40 graus e, portanto, não podiam ser bebidas imediatamente porque causariam vômito. Então Jesus diz: olha, porque você não é nem quente nem frio, é morno, eu estou quase vomitando você da sua boca. Jesus está falando da atitude de uma igreja que não é totalmente do mundo, mas também não é totalmente de Deus. Ela vive misturando as duas atitudes, os dois sonhos, os dois projetos, uma mentalidade que se mistura, que relativiza a palavra de Deus. Ah, mas isso aqui não pode. Não, isso aqui pode. Aquele tipo de igreja que escolhe os textos bíblicos, que vai fazer da sua verdade, e outros textos que são mais duros, mais claros, mais objetivos, talvez até contra o pecado. Não, isso aí eu não aceito, isso aí não é pra gente, isso aí vai contra a nossa prática. Ao dizer, antes fosse fria, o Senhor está dizendo: eu prefiro o ímpio, que não me conhece, ao crente que conhece, mas vive uma vida morna. Jesus diz claramente: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Primeiro, Jesus fala sobre o que eles pensam a respeito de si mesmos e faz uma crítica muito contundente. No versículo 17 ele vai dizer: você diz, sou rico e próspero,
não preciso de coisa alguma. E isso é muito comum. Quantas pessoas você conhece que levam uma vida despreocupadamente sem pensar em Deus? Só o procura naquela hora difícil, na hora de crise, na hora de dificuldade, mas basta voltar ao normal as coisas e a pessoa desaparece, volta àquela vida à parte de uma consagração, de um propósito para com Deus, viver para a glória do Senhor. Jesus critica o que eles pensavam a respeito de si mesmos. Aliás, Jesus diz: vocês acham que não precisam de nada, não é mesmo? Eu vou dizer o que eu acho de vocês. Vocês são mornos. Preferiria que fossem frios ou que fossem quentes. Mas não são nenhuma coisa nem outra. Vocês são mornos. Então, essa mornidão, que é uma característica muito comum dos cristãos hoje, é algo que irrita, abomina, causa ânsia a Deus. São crentes que só procuram a Deus quando as coisas dão errado, quando um negócio não dá certo, quando a vida profissional está indo à bancarrota, quando há um problema familiar, aí buscam a Deus. Mas quando as coisas voltam a ficar boas, deixam de buscá-lo e voltam a viver uma vida em que Deus está colocado de lado. Qual é o conselho que Jesus dá à igreja de Laodiceia? Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo e então será rico. Versículo 18. Obter algo de Deus. Na verdade, obter três coisas diferentes que têm a ver, inclusive, com a realidade daquela cidade, do que eles produziam. E Jesus usa aquelas figuras para falar de realidades espirituais que eles deveriam estar buscando em Deus. A primeira coisa que Jesus fala é: compres de mim ouro purificado pelo fogo e então serás rico. Aqui Jesus está falando de fé. Como já falei, Laodiceia era um centro bancário, tinha muito ouro e prata naquela cidade, por isso Deus fala: ao invés de ficarem tão preocupados com o vil metal, com o ouro e a riqueza que vocês têm aí, vocês deveriam comprar de mim a verdadeira riqueza, que é o quê? A fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E com fé conseguimos o que precisamos do mundo espiritual. Então, a verdadeira moeda que deveriam armazenar é a fé em seus corações. A segunda coisa que o Senhor diz é: compre também roupas brancas para que não te envergonhes de sua nudez. Isso fala do quê? Bem, fala de uma vida digna, abençoada por Deus, para que não permanecessem na vergonha da nudez. Lembrem-se, voltando ao passado, Adão e Eva estavam nus no paraíso e nunca haviam percebido, nunca sentiram vergonha da nudez. Por quê? Porque eram cobertos pela glória de Deus, pela Shekinah de Deus. No momento que pecaram e a glória de Deus saiu da vida deles, eles perceberam a nudez, o pecado e a vergonha. Então, quando Jesus fala que eles deveriam comprar vestes e linho branco, mais uma vez faz uma referência ao fato de que naquele lugar havia uma fábrica de tecido de linho de lã negra, muito famosa em todo o mundo na época. O linho branco nas Escrituras fala de pureza. É como podemos ter a nudez dos nossos pecados, da nossa vergonha cobertos. Somos pecadores, nós pecamos por atitudes, muitas vezes temos pensamentos pecaminosos, lascivos, pecados, por exemplo, da inveja, da raiva, pecados que desagradam a Deus, que são as obras da carne. Então ninguém vai poder chegar na presença de Deus e ser justificado pelas suas próprias obras. Porque como diz a palavra em Isaías capítulo 64, versículo 6, nossas obras são como trapos de imundície. E olha, gente, essa figura, trapo de imundície, eram aqueles panos que as mulheres menstruadas usavam. Não havia absorventes. Elas usavam uns panos. Esses panos eram considerados algo impuro,
perante Deus. Então Deus está falando, as obras de vocês, elas são como trapos de imundície, ou seja, ninguém vai poder chegar perante Deus e ser justificado. Como nós podemos ser justificados perante Deus? O que significa de fato comprar estas vestes de linho branco para cobrir a nossa nudez? O texto fala da justificação que nós temos em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela completa consciência de que, se não dependermos dele pela fé, jamais seremos justificados. Mas quando você crê que Jesus é o seu Salvador, que ele morreu no seu lugar, a justiça dele vem para você. E é como se ele estivesse vestindo a sua nudez e nos cobrindo com seu sangue. Vocês se lembram de Adão quando fez uma roupa para si de folhas de figo? Aquilo não foi suficiente para cobrir a sua nudez. Mas quando ele fugiu e se escondeu de Deus por causa da consciência da nudez, o próprio Deus matou animais e com a pele desses animais vestiu Adão e Eva. E então eles não estavam mais nus. Eles não estavam mais nus, porque foram cobertos com uma pele de um animal inocente, morto para que a nudez dele fosse coberta. Gente, isso fala de Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi morto e com seu sangue nos revestiu. E ao longo do Velho Testamento, todos os sacrifícios de animais apontam justamente para Jesus. Então, queridos, o que significa comprar de Deus? Significa pela fé aceitar que Jesus morreu em seu lugar e viver debaixo dessa justificação, dessa justiça. Significa viver uma vida buscando a santidade, mas sabendo que por mais que você tente, não será pela sua própria justiça e santidade que estará limpo, vestidos com vestes brancas perante Deus, mas será por conta daquilo que Jesus fez, por conta do sacrifício de Jesus por você. A fé nele, a aceitação do seu sacrifício na vida é o que me dá a garantia de que um dia, quando tocar a trombeta, eu estarei lá na presença do meu Salvador. Então, queridão, querida, é isso que ele está dizendo para você. Viva uma vida consciente de que toda honra e glória é dele. Não há razão para se vangloriar, porque se colocarmos na balança os nossos erros e acertos, você sabe, nós teremos muito mais erros. Mas por causa daquilo que Jesus fez, o que pesará na balança são os atos de justiça do nosso Senhor. Aleluias! Que coisa boa, que segurança ele nos dá. Isso não significa que não tenha que buscar uma vida de santidade. Pelo contrário, o próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 1, depois de desenvolver a teologia da justificação, vai dizer: então quer dizer que eu posso pecar à vontade para que a graça de Deus superabunde a minha vida? De maneira nenhuma. Porque quem vive pecando é escravo do pecado. E no capítulo 7 de Romanos, ele fala da guerra da carne e do espírito. Paulo diz assim: poxa, eu vejo uma luta na minha carne, entre a minha carne e o meu espírito, porque o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. É por isso que o capítulo 8, ele começa de novo dizendo: olha, agora pois não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, queridão, querida, a igreja verdadeira precisa entender que a glória é para o Salvador. Que se não há uma condenação na sua vida, não é por aquilo que você tem. Você precisa desesperadamente de Jesus.
Eu preciso da fé para crer nisso, para crer nos milagres, nas suas verdades, nas verdades das Escrituras. Eu preciso da justificação, preciso da justiça de Cristo sobre mim para que eu seja capaz de viver uma vida para a sua honra e para a sua glória. Queridos, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aquilo que nós precisamos nos foi dado, nos é garantido de graça, gratuitamente, pela graça por Jesus. E a terceira coisa que o Senhor fala para a igreja de Laodiceia é: comprem de mim colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Isso fala da unção do Espírito Santo que abre nossos olhos para vermos quem realmente somos. Por quê? O que o Espírito Santo faz na nossa vida? Bem, primeiro ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que mostra quem realmente somos. Porque há quem pense: eu não mato, eu não roubo, não faço mal a ninguém, então não preciso de Deus. Não, somos desesperadamente necessitados de Deus. Somos pecadores e até mesmo para enxergarmos essa realidade, precisamos do Espírito Santo de Deus. Então o Senhor está dizendo: comprem de mim, ou seja, se convertam para que o Espírito Santo entre na sua vida e revele que precisam de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, para que reconheçam seus pecados, mas também reconheçamos a graça, a misericórdia, o poder, o dom de Deus que nos dá poder para vencer os pecados. E o desafio que Jesus dá para aquela igreja é: eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Aqui fica claro que esta igreja é uma igreja verdadeira, igreja que é do Senhor, mas que está vivendo à parte dele. É aquele indivíduo que já confessou a Jesus, mas que vive uma vida totalmente à parte, descomprometida com ele. Ele diz assim: por isso, seja zeloso e arrependa-se. A palavra zelos no grego é a mesma palavra para ciúmes. Sabe quando você tem ciúme da pessoa porque ama, tem aquele sentimento de cuidado e proteção? É disso que Jesus está falando, de um sentimento forte. Creio também que o arrependimento esperado aqui não é o que produz lágrimas simplesmente, mas o arrependimento que provoca aquela tristeza no coração, que leva você a abandonar, a odiar, a desejar com toda a sua alma se livrar do erro, do pecado. O Senhor está dizendo: se zeloso e arrepende-te, muda sua mente, muda o seu coração, passe a olhar Deus como a pessoa mais importante da sua vida. Passe a olhar para as Escrituras como a verdade, de maneira que elas te constranjam a mudar de vida, a tentar, a lutar, a pedir ajuda ao Espírito Santo para abandonar o pecado. Quando você age dessa maneira, o Espírito Santo se agrada, ele ajuda, dá vitória. Se cair, ele levanta você. Queridos, a pior coisa que pode haver é o espírito de apostasia. Ele cauteriza a mente. É quando a pessoa peca de maneira deliberada, já não sente mais culpa e começa a achar que o pecado dela é um pecado natural, que aquela vida é uma vida que vai ter um fim sem problemas. E aqui Jesus está dizendo: pois, zeloso, arrepende-te de verdade, muda teu coração, busca a mim. Vejam que coisa linda. Primeiro é a fé, porque sem fé não se pode entender o mundo espiritual. Depois, as vestes brancas da justificação, da santidade e o colírio para os olhos da presença do Espírito Santo, cada vez mais revelando a verdade sobre o mundo, sobre nós mesmos e sobre Deus. Isso gera em nós arrependimento, um quebrantamento verdadeiro. E aí Jesus termina dizendo: preste atenção, estou à porta e bato. É uma referência clara ao Espírito Santo, a Jesus tocando seu coração para entrar e transformar a sua vida.
mas também é uma referência à mesma porta vista por João no capítulo 4, aquela porta aberta no céu que fala da sua vida. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Essa refeição como amigos é uma referência ao grande banquete das bodas do Cordeiro, ou seja, essas pessoas estão convidadas especiais de Jesus para participar da bodas do Cordeiro. Você convida Jesus para entrar na sua vida e ele o convida para o grande banquete, para as bodas do Cordeiro. Que coisa linda! E aí ele diz: o vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Aqui está falando da igreja arrebatada, que vai se assentar com Jesus no trono de autoridade e poder. No milênio, Jesus estará governando no mundo e todas as posições de autoridade serão exercidas pelos crentes. Esses que verdadeiramente abriram a porta do seu coração para Jesus entrar. O período histórico dessa igreja, portanto, se inicia no ano 1900 e vai até o arrebatamento, até a segunda vinda de Jesus. A minha palavra para você, queridão, querida, é: ame a Jesus. Tem tanta gente nesse mundo procurando nas coisas preencher o seu vazio. Pessoas que acham que têm tudo e não precisam de Deus, não precisam viver com Deus. Na verdade, são miseráveis, pobres e nus. Por quê? Porque quando essa vida terminar, não entrarão juntamente com Cristo na vida eterna. Essa é a igreja que vivemos. Precisamos pedir a Deus misericórdia, precisamos abrir o nosso coração e crer no sacrifício de Jesus. Precisamos de vestes brancas, precisamos do Espírito Santo para que unja os nossos olhos, para que enxerguemos o mundo, a nós mesmos e a realidade espiritual. Precisamos ter um coração quebrantado, arrependido, um coração zeloso para lutar, para viver para a glória de Deus, e ainda que jamais alcancemos a perfeição aqui nessa terra, como o apóstolo Paulo disse: irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 a 14. Sabe qual é o prêmio celestial? É o chamado para estarmos com o Senhor, para vivermos com Ele. Não tenha inveja daqueles que têm muitas coisas. Que o Senhor seja o seu galardão. Que o Senhor seja o seu maior tesouro, a sua riqueza. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Ele já garantiu que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus quer tanto dar coisas lindas para você. Faça dele o bem mais precioso da sua vida. Que ele seja o seu tesouro, o seu galardão. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que você possa viver para ele aqui na terra, para a sua glória, para que a luz dele brilhe através de você e que você esteja preparado para o toque da trombeta, porque ela vai tocar. E quando tocar, nós que estivermos vivos ouviremos as trombetas e seremos arrebatados. Os mortos em Cristo subirão primeiro e juntos todos os que aceitaram o convite de Jesus virão para a honra e glória do Senhor. O convite é feito a todos. Hoje é um dia oportuno para aceitar Jesus. Abra a porta do seu coração, receba-o em sua vida como Senhor e Salvador. Você estará com todos os convidados para a grande refeição entre amigos no céu. Abra o seu coração. Ele está te convidando. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama por ti e por mim. Eis que ele à porta espera ver
Deus glorioso, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Obrigado pela segurança, pela bondade, pelo teu amor para conosco. Nós queremos, Pai querido, embora estejamos vivendo o período de Laodiceia, nós queremos, Pai querido, viver comprometidos contigo. Nós queremos, Pai de amor, permanecer firmes na sua palavra e no seu amor. Que o Senhor te abençoe, que faça prosperar a sua vida, mas, sobretudo, que você seja livre do espírito de apostasia e do engano. Que o colírio do Espírito Santo sobre os teus olhos possa abrir o seu entendimento e que você viva para a honra e glória dele. Amém.